Olá a todos. Hoje queria falar de um filme que passou talvez despercebido, chama-se Mass, foi traduzido como Reunião. E é a história de um encontro numa paróquia episcopaliana de dois casais. Portanto, todo o filme é quase uma peça de teatro em que os dois casais falam de um tema duríssimo, porque isto vamos descobrindo nos primeiros minutos do filme. Um dos casais teve um filho que foi assassinado num tiroteio da escola e o outro casal são os pais do assassino. Portanto, é um filme muito duro e houve, nas críticas que foram feitas, disseram que era um pouco profundo nos diálogos, e eu até posso aceitar que haja algo de verdade, embora o tema está, penso eu, que bem abordado e é muito interessante, apesar da dureza da história. É um tema difícil, muito difícil. Eu penso que assim um dos assuntos, dois ou três assuntos que me chamaram a atenção, uma grande parte dos diálogos entre eles, depois de quebrarem com dificuldade aquele gelo inicial da conversa, é tentarem, o casal da criança que foi assassinada, tentarem perceber se da parte dos pais não poderia ter havido uma espécie de antevisão de que aquilo iria suceder. Não havia nenhum historial da criança, do seu filho, do filho do que o assassinou, que pudesse indiciar que isso iria acontecer. É um tema muito difícil, os pais são super honestos, o pai chega a dizer: eu sinto-me culpado de tudo, mas não consigo dizer que se poderia prever aquilo. E realmente há aí um tema de fundo, que é o tema da liberdade, não é? Por mais que possamos intuir que há coisas que não estão bem e de facto havia problemas, nunca se sabe como é que as pessoas vão usar a liberdade. Dou o salto para um outro filme que não tem nada a ver com isto, que era um filme assim fantasioso, o Relatório Minoritário, que precisamente tinha a ver com esta questão. Era lá umas pessoas que tinham uma espécie de poderes para antever os assassinatos que se iriam cometer. Depois vai-se descobrindo que havia um relatório minoritário de falhas nessa antevisão, não é? Portanto, mesmo num filme de fantasia, se reconhece que a liberdade humana não é completamente previsível e não se pode quadricular. É um tema bem interessante, não é? E é uma grande fonte de discussão no filme. Um outro grande tema, mas esse era previsível que lá estivesse, é o tema do perdão, não é? É necessário aqui o perdão para que todos estejamos mais sossegados, mesmo que seja num contexto hiper difícil. E depois, a mim também me chamou a atenção que a posição dos pais da criança do rapaz que assassinou, como eles reconhecem que está tudo mal, que sentem peso, mas há limites que não estão dispostos a transpor, não são capazes de dizer que o filho era um malvado. Um deles ainda insinua que pudesse ter a ver uma coisa de endemoniagem, põe isso de parte imediatamente, mas apesar de reconhecerem toda a tragédia, é o filho deles, não é? E há ali limites que também não estão dispostos a atravessar, não é? A parte final, eu peço desculpa fazer um bocadinho de spoiler, mas quando a mãe desta criança assassinada conta um momento, uma recordação que tinha do seu filho e que podia ter levado a que ela fizesse outra coisa diferente quando o filho ameaçou a ela diz: eu preferia tê-lo picado um pouco mais para que ele me batesse, não é? Como tinha anunciado, e talvez fosse eu a receber os danos daquilo que depois seria os danos dos outros no futuro, porque não mata só o filho do casal, mas mata outras pessoas. Portanto, a mãe faz tudo para poder salvaguardar a imagem do filho, para como querer que o filho não tivesse feito aquilo.
Realmente, embora o filme tenha muito poucas referências à parte espiritual, muito poucas e, aliás, quase desinteressantes as poucas que tem, talvez isso até tornasse o filme mais profundo se houvesse essas referências. Mas evoca a posição daqueles pais, a mim lembrava a posição de Deus, não é? Que não desiste de cada um de nós, mesmo que às vezes possamos fazer coisas muito mal feitas, não é? Pois Deus continua a amar-nos, não é? E continua a olhar-nos como filhos e a fazer tudo o que é possível para que não nos afastemos. Repito que é um tema, é um filme muito interessante, duro, não é um filme para ver em família, assim, para descontrair, antes pelo contrário, é um filme mais para pensar. Há uma pequena crítica que eu lhe faria, que a resolução do filme às vezes é um bocadinho simplista, no sentido que há uma descarga emocional que parece solucionar tudo através dessa descarga Pronto, o filme é o que é, portanto, não está à espera de grandes soluções, mas enfim, talvez essa crítica possa ser feita, que as descargas emocionais são muito importantes e às vezes realmente têm esse efeito, mas claro, fica tudo demasiado... Embora é equilibrado, podemos reconhecer que está dentro do que é aceitável nestes filmes. Eu também sugeriria que este filme dê para falar do importante que é não ter medo de conversas difíceis. A conversa entre os pais do assassinado e do assassino era uma conversa que parece quase impossível, não é? Mas vê-se que este tipo de conversas difíceis, que ajudam a perceber um pouco a perspectiva do outro, podem ser sempre de uma grande ajuda. É preciso ter fortaleza, ser corajosos, não ter medo de enfrentar temas difíceis, mesmo que se possa sofrer um pouco, porque se é feito com boa vontade e não com o desejo de acusar, mas de tentar perceber, tentar esclarecer, penso que acaba sempre por dar bons frutos. Esse é um tema que eu acho que podia ser de discussão. Que tipo de conversas às vezes seria útil ter para enfrentar que tipo de problemas?